Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai, quero te agradecer por esta oportunidade e privilégio de realizar a tua obra, meu Deus, neste lugar. Obrigado porque para isso o Senhor nos salvou, para te servir. Nesse momento pedimos o auxílio e a assistência do teu Espírito Santo, enviado, Senhor, para aplicar a mensagem da salvação. Senhor, que conhece todas as coisas, conhece as nossas necessidades, do público que aqui está, meu Deus, o Senhor conhece. Por isso confiamos que o Senhor mesmo abençoe a cada um, conforme a nossa necessidade. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro e agradeço. Amém, Deus. Podem sentar, irmãos. O texto que foi lido agora há pouco nos traz menção a algumas últimas recomendações do Senhor Jesus. Ali é nos dito a respeito até de um questionamento: será nesse tempo, Senhor, que tu vais restaurar o reino a Israel? De repente os discípulos com uma mentalidade que seria um reino político, algo nesse sentido. O Senhor não chega a comentar sobre a pergunta, Ele só diz que não vos compete conhecer tempos e épocas, é algo exclusivo de Deus. Mas uma coisa tenho para falar para vocês. E eu entendo que complementa o que foi dito em Mateus, que os discípulos deveriam fazer outros discípulos, batizá-los e ensiná-los. No Evangelho de Marcos, vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. No livro de Atos diz que descerá sobre vós o Espírito Santo. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Ele desenha ali o gráfico: Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele projeta aonde o nome do Senhor deve ser testemunhado. Nós compreendemos o seguinte: aonde o crente está, aonde quer que ele esteja, ele é uma testemunha viva do Senhor, e assim ele deve fazê-lo. Mas em seguida diz que eles contemplavam Jesus subindo para o céu e que não deixava com certeza de ser algo glorioso. E naquela contemplação apareceu anjos e fez um questionamento: o que é que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que está sendo assunto virá novamente, da maneira que vocês estão vendo ele subir. Então, concluiu-se ali aquele momento, retornaram para Jerusalém, é nos dito aqui no livro de Atos, e ali começaram uma reunião de oração. Uma coisa é certa que é nos dito aqui, irmãos: a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. É algo que a igreja espera, é algo que deve acontecer de maneira repentina e inesperada. E eu digo que esse ensinamento da volta de Cristo é algo que tem que estar na nossa mente, é algo que não podemos esquecer. Então eu olho aqui para a carta que o apóstolo Pedro escreveu, a segunda. Quer ver? Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3. E eu quero mencionar aqui uma palavra que vai ser a base daquilo que nós vamos falar, pelo menos a recomendação. O apóstolo Pedro, iniciando este assunto aqui na segunda carta, ele fala nesses termos
para os seus leitores. Ele diz assim, 2 Pedro 3, amados, esta é agora a segunda epístola, a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Quer dizer, havia um conhecimento a respeito desse assunto. Mas o apóstolo aqui estava vendo a necessidade de lembrar. E ele diz no versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então, da maneira que o Senhor foi, Ele voltará para buscar a sua igreja, aqueles que confiaram nele. Irmãos, nós nos deparamos com algo, o próprio apóstolo Paulo também, ele demonstrava que esta preocupação, digamos assim, de lembrar a igreja acerca de assuntos importantíssimos. Aqui Pedro fala a respeito da volta do Senhor Jesus, um assunto que tem que estar na nossa mente. 1 Coríntios 15, o apóstolo diz, irmão, venho lembrar-vos do evangelho que foi anunciado para vocês. Então nós sabemos que o evangelho tem vários assuntos que são abordados ali. Volta de Cristo é uma. E nós compreendemos, irmãos, nós entendemos ou percebemos que é provável que a mensagem do evangelho precisa ser lembrada, e precisa ser lembrada em alguns meios, porque para ir para o céu, como nós cantamos, só por Jesus, mas em muitos meios, em muitos ajuntamentos, esta palavra não é pregada. E eu queria nesta noite aproveitar a oportunidade para lembrar esse tema para a igreja. A igreja pode estar aqui bem apercebida disso, mas talvez outros não, mas reforça o fato que isso é assim mesmo, tem que lembrar. E até o compromisso de compartilhar o evangelho. Então eu volto para o princípio, porque quando nós percebemos que quando as coisas não estão da maneira como o Senhor orientou, como as Escrituras revelam como devemos agir, precisamos novamente pegar o manual e consultar, para saber se é desta maneira que está sendo feita. Então peço que os irmãos voltem para o livro de Atos novamente, e vamos fazer aqui algumas considerações a respeito deste mandamento que é responsabilidade da igreja, na sua proporção, responsabilidade para cada crente em Jesus Cristo, anunciar as boas novas do Evangelho. Muito bem, nós temos aqui, acabamos de ler, capítulo 1, de 6 a 11, quando é dito estas palavras: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Contemplavam a subida de Cristo, e os anjos dizem, da maneira que ele foi, ele voltará. Nós vivemos nesta expectativa, irmãos, na volta de Cristo. E nessa espera não devemos estar ociosos, precisamos estar agindo, trabalhando, servindo ao Senhor. 1 Coríntios 15, 58, quando é dito que nós devemos ser firmes e inabaláveis, o apóstolo Paulo anteriormente está falando sobre a volta de Cristo, dizendo que a trombeta vai soar, vai ser um abrir e fechar dos olhos, os mortos ressuscitam, e ele conclui aquele assunto. Portanto, meu irmão, vai acontecer isso. Então nós temos que estar firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor nosso trabalho não é vão. Muito bem, então
A partir do versículo 15 do livro de Atos 1 até o versículo 26, aqui é uma providência na questão de substituir Judas, que traiu, acrescentando mais uma pessoa ao apostolado. Esta pessoa foi o Matias, que Deus escolheu. Iniciando o capítulo 2 aqui de Atos, nós temos o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, a manifestação dele como um vento impetuoso, um som, línguas de fogo, e até poder para que as grandezas de Deus fossem ali proclamadas, havendo estrangeiro, pelo menos 17 nações ali estavam reunidas, mas estavam ouvindo na sua própria língua a palavra de Deus. Na conclusão aqui do versículo 12, diz que pessoas ficavam perplexas ao ver aquela obra, aquela manifestação. Mas diz também que outros aqui também zombavam. Começando desse pequena observação aqui, irmãos. Olha, é o Espírito Santo que aplica a obra que Cristo realizou, que Cristo executou. Mas quando nós olhamos para o cenário religioso de hoje em dia, irmãos, atribuindo ao Espírito Santo algumas condutas, muitas vezes chamada de maneira bizarra, latido, rugido, engatinhando, atribuindo isso ao Espírito de Deus. Eu diria que isso é até, muitas das vezes, razões para zombar daquilo que estão atribuindo à obra do Espírito. Mas mesmo que isso aconteça, a palavra de Deus nos traz a verdade a respeito da obra do Espírito Santo. E a partir do versículo 14, o apóstolo Pedro começa aqui a trazer uma mensagem. E nesta mensagem, pelo menos aqui eu selecionei 3 pontos que devem contemplar a mensagem do Evangelho. É bem verdade que inicialmente ele refuta a postura de algumas pessoas que estavam zombando daquela ocasião. Ele vê a necessidade de dizer, em voz de advertência, ele diz: estes homens não estão embriagados quando vocês estão pensando. Eu entendo, irmãos, a parábola do semeador, quando diz que a semente que cai no caminho são aqueles que estão de maneira desatenta na igreja e ouvem a palavra, não dão a devida atenção, e o diabo vem e rouba a semente, de modo que estas pessoas não recebam a graça da salvação. Mas o apóstolo Pedro começa o seu discurso refutando: não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa, e cita as Escrituras, aqui na pessoa do profeta Joel, menciona alguns textos relativos àquilo que estava acontecendo, a descida do Espírito, a manifestação do poder de Deus, etc. Mas no versículo 22, o apóstolo Pedro começa a sua mensagem. E ele trata aqui de alguns assuntos que é preciso estar fortalecido na nossa mente. Quando Deus nos dá a oportunidade, será isso que nós devemos falar. Mas por que toda essa ênfase, pastor? Irmãos, em muitos lugares, a coisa primária que estão pregando, eu volto a repetir, é a prosperidade, é a cura divina, é a expulsão de demônios. Muitos estão afluindo para certo com essa expectativa e com essa, assim,
assim, de intenção de receber isso. Eu digo que estas coisas, prosperidade, cura divina, expulsão de demônio, isenção de sofrimento, isso tem o seu lugar na verdade, mas não é uma coisa primária que se deve apresentar para alguém que precisa de salvação. E é uma verdade, em muitos lugares, a primazia da pregação, a intenção do povo, a motivação maior é para ir esses lugares onde estas coisas serão faladas. Então entendemos que uma igreja bíblica, ela precisa manter o que está escrito aqui, aquilo que Jesus recomendou. E o apóstolo Paulo começa nesses termos, versículo 22. Varões israelitas, atendei estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. O apóstolo Pedro, irmãos, ele anuncia aqui o tema principal da Escritura, a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio com esta missão. É aquele cuja obra o pecador pode entrar no céu. Jesus é aquele que deve ser apresentado, a pessoa de Cristo. Agora observe aqui que está escrito assim: varão aprovado por Deus. Aqui nós temos aqui a pessoa de Cristo sendo autenticada pelo próprio Deus, aquele que o enviou, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. A pessoa de Cristo é o que não se deve deixar de fora da pregação. Parece muito lógico, parece muito... É porque aqui se prega esta verdade. Mas quando nós falamos da ordem de Cristo de anunciar as boas novas, nós vamos entrar num campo onde talvez você vai se deparar com pessoas que ainda não recebeu esta palavra. Cristo ainda não foi anunciado verdadeiramente como deveria ser. Então é dito aqui que ele é varão aprovado por Deus por meio de milagres, prodígios e sinais, as quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Nós lembramos de Nicodemos dando esse testemunho, aquele mestre da lei que procurou a Jesus à noite, e ele disse: mestre, sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu, se Deus não estiver contigo. Então havia um reconhecimento, uma ligação. É como nós, olhando para a pessoa de Moisés, que Deus chamou para uma obra de libertação do povo, Moisés ali receoso, que ele poderia não ser recebido como um enviado de Deus. Moisés é um tipo de Cristo, uma figura, e Deus dá poder para Moisés, o cajado transformando ali toda uma manifestação para testificar. Era uma maneira que Deus testificava que este é um enviado de Deus. Desta forma aconteceu com o Senhor. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Pedro, no final deste versículo, ele diz assim: como vós mesmo sabeis. Como vós mesmo sabeis. Aquele povo que ali estava, eles tinham o conhecimento, mas não tinham a crença.
Havia consciência, mas não havia confiança em Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje em dia, irmãos, trazendo isso para uma aplicação espiritual, tem muitas pessoas que têm visto Deus fazer milagre na vida de pessoas. Conversões legítimas, vidas transformadas, pessoas que outrora eram conhecidas de uma maneira e com uma nova vida recebida, um milagre, né? Se vê um novo procedimento e um novo testemunho. E eu acredito sim que há pessoas que podem olhar para a vida. Aqui nós estamos cheios de milagre. Milagre poderoso de Deus, a salvação, a transformação, a regeneração, a conversão. Isso é o maior milagre. Esse é um maravilhoso milagre. Então, nesse sentido, como vós mesmo sabeis, pessoas que ouvem falar de Cristo, têm visto o milagre de Cristo sendo operado pelo poder de Deus, mas não têm a crença e não têm a confiança. Temos que apresentar Cristo, o único mediador, o caminho, a verdade, a vida, a luz, o Messias, o enviado, o Salvador. É o único caminho para o céu. Mas não somente a pessoa de Cristo, porque no versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos. E o apóstolo Pedro acrescenta não só a pessoa de Cristo, mas a obra que ele realizou. A obra redentora, salvadora. E é interessante aqui que ele fala o seguinte: tudo o que aconteceu com a pessoa de Cristo teve a aprovação de Deus, estava dentro do plano de Deus, né? Atendeu à vontade de Deus. O fato de Cristo ter sido morto e crucificado. Agora eu queria deixar aqui uma coisa bem fixada. Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio, plano, projeto, objetivo de Deus. Aí diz: vós o mataste. Vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Irmãos, aqui tem uma verdade que todo crente em Jesus Cristo deve ter essa convicção: o meu pecado foi a causa da morte de Cristo. O meu pecado foi a causa da morte de Cristo. Porque quando nós colocamos isso firmemente, vai produzir alguns sentimentos. Um deles é gratidão. Imagina você saber que alguém pagou um preço no teu lugar. Algo que tu merecia, algo que eu merecia, mas alguém se apresentou de maneira voluntária e sofreu por mim. Então isso é uma coisa que o ouvinte do Evangelho tem que chegar à conclusão. Ele merece ser punido pelo próprio pecado dele. Jesus não cometeu pecado e, portanto, não merecia morrer. E a obra que ele fez tem o caráter de substituir aquilo que o pecador merece. Então, preste atenção que nesta palavra, quando o apóstolo Pedro
numa acusação, ele diz: vocês mataram Jesus. E a morte de Jesus, a causa foi o pecado dele? Não, de pecadores. E eu digo mais, de pecadores que confiarem sua vida a ele. Ele assume. Parece meio estranho o que eu estou falando, mas nos traz uma convicção para aplicar ou afirmar e declarar 1 Coríntios 15:3, que Cristo morreu pelos meus pecados. Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras. O que quer dizer isso? Eu que merecia morrer, mas Ele tomou o meu lugar. É o que o apóstolo Pedro está considerando aqui. A morte de Cristo foi substitutiva para pagar o preço do meu pecado, não do dele. É algo que o pecador precisa saber, que ele é culpado. Ele precisa chegar a essa conclusão: sou culpado. Não ficar com desculpa. Essa desculpa vem lá do Éden. O homem pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, e o Senhor disse: Adão, tu fez isso, tu comeu o fruto. Ao invés de ele dizer: comi, Senhor, perdão. Não, ele veio com desculpa, acusou a mulher. Não foi eu não, Senhor, foi a mulher que tu me deu. E por sua vez a mulher passou a culpa para a serpente. Foi a serpente que me enganou e eu fui e comi. O que Deus quer ouvir é isso: pequei, sou pecador e mereço a condenação, mas tem esperança? Tem esperança sim, mas é preciso, é como que normalmente se diz para alguém ser tratado, tratamento assim, alguém drogado, viciado, ele precisa chegar à conclusão. Alguém que tem o vício da bebida alcoólica precisa reconhecer: realmente eu tenho o vício, eu preciso de ajuda. E a obra de Cristo foi nesse sentido, como está escrito aqui. Ele foi entregue pelo propósito de Deus, e esse propósito consistia na morte dele. Um sacrifício substitutivo, de modo que o pecado pudesse ser punido. E é uma outra coisa que nós temos que considerar: todo crente salvo tem que saber que o pecado dele não ficou sem punição, não. Cristo pagou um preço terrivelmente caro, incalculável. E eu creio que a nossa noção pode ser projetada nesse sentido: quanto custou a minha salvação? A vida do Filho de Deus. Não dá para dimensionar isso, irmão. Nossa mente não consegue. O próprio Deus encarnado morreu para me salvar. Primeiro, temos que anunciar a pessoa de Cristo, de modo que alguém confessando a Cristo, como foi o eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é um dos títulos dele, é o Filho de Deus enviado. E ter a consciência que a obra da cruz, a morte de Cristo, teve um propósito. E esse propósito foi de me resgatar, de pagar o preço, a punição, a penalidade do meu pecado. Como eu disse, aí podemos, de uma maneira muito assim, convicta, 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos meus pecados. Ele assumiu a minha culpa. Glória a Deus. Ele é meu Salvador. Meu, pessoal. É individual a salvação. Meu Salvador. Algo muito prescrutador, irmãos. Muito pessoal, muito íntimo. Tem que ser sincero essa entrega, de todo o coração. A terceira e última coisa que eu quero mencionar aqui, que durante esta mensagem o apóstolo Pedro falou da pessoa,
da obra de Cristo, que consistiu na sua morte, ele fala também aqui como está escrito. Versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Está falando aqui da ressurreição. E nós sabemos, estudando as Escrituras, a ressurreição de Cristo tem alguns significados, representa algumas verdades. Uma delas é nos dito que foi o sinal de que Deus aceitou o sacrifício oferecido. A morte de Cristo satisfez a justiça de Deus. Interessante a passagem de Isaías, quando diz que Deus como é que está escrito? Se agradou. Ali foi castigar mesmo, ele castigou o seu único filho, o seu precioso filho. Deus se agradou, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma pelo pecado. E Cristo, através da sua ressurreição, ele teve assim uma bênção chamada justiça. A justiça que ele conquistou, ela pode ser imputada na vida de um pecador. Ele ressuscitou para nossa justificação. Um termo jurídico. Um pecador sendo declarado inocente. Pecador culpado sendo declarado inocente. Deus olha para um pecador, pelo mérito de Cristo, como esta pessoa nunca cometeu um só pecado. Todos os pecados, os cometidos, e a provisão de Deus até para os pecados que ainda não cometemos, porque infelizmente o crente ainda peca, não como antes, agora com uma consciência. Agora com uma consciência. Ele sente quando ele ofende a Deus. Ele se vale da Escritura para se arrepender, para pedir perdão. Porque é dito que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A ressurreição de Cristo, irmão, diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ora, éramos condenados, mas a partir do momento que a minha fé, a minha confiança é dedicada a Cristo, eu creio nele para ele se tornar o meu Salvador, a justiça dele é imputada, eu sou declarado inocente. Deus perdoou os meus pecados. Deus perdoou os meus pecados. Irmãos, nós cantamos hoje só doutrina. Já do juízo sou livre. Por quê? Porque pesava sobre minha condenação. Diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Eu, que nasci no pecado, vou com Jesus para o céu, não condenado. Que maravilha de amor! Eu, pecador e perdido, salvo por Cristo, o Senhor. Amém? Que obra maravilhosa. Irmãos, além da questão que representa a nossa justificação, não somos mais condenados, né? Agora já não há mais condenação para os que estão. Tem a questão da esperança da ressurreição. É algo que eu tenho ultimamente em Maués,
João 11, 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra fisicamente, voltará a viver. É muito bom falar isso diante, eu digo assim, entre aspas, de um corpo de um crente. Porque você prega uma viva esperança, meu irmão. Alguém que partiu para a glória, morreu em Cristo, há esperança. Da maneira como Cristo morreu e ressuscitou, o crente que confiou nele, da mesma maneira vai seguir o caminho do Senhor. Não tem jeito. Então, a ressurreição também é um assunto tremendo. O apóstolo Paulo usava muito. É bem verdade que alguém que acredita na reencarnação, que a pessoa morre e volta numa pedrinha, volta num cachorro, tudo bem, não tem problema. Mas nós temos que pregar a doutrina da ressurreição. Da ressurreição. Outras pessoas podem estar nessa contramão, mas nós temos que confiar, porque esta é a palavra de Deus. A ressurreição dentre os mortos. É um milagre que quando Jesus vier do céu, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Muito bem. 3 aqui pontos importantíssimos: a pessoa de Cristo, a obra que Ele realizou, e ainda esta bênção que foi a ressurreição do Senhor, que tem toda uma representação. Irmãos, o apóstolo Pedro conclui aqui o seu sermão, chegando no versículo 37, nos dito assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Certamente eles não ouviram sobre prosperidade, sobre cura divina, sobre expulsão de demônio, sobre isenção de sofrimento. Eles ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo operou, porque é a palavra de Deus pela qual o Espírito Santo trata com o pecador para convencê-lo. E esta multidão aqui, que é dito que ouvindo estas verdades, tiveram aqui algo, aqui no coração, eu creio, a fé entrando, até pelo fato que eles chegaram à conclusão, que eles chegaram aqui, nesses termos, foram convencidos, se viram culpados, daquilo que Pedro falou, concluíram que mereciam ser punidos. A fé penetrou no coração dele, que diz ali Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e era isso que estava sendo pregado, e eles perceberam que não tinham outra saída, e eles: o que faremos, irmãos? O que faremos? E o apóstolo Pedro dá a resposta no versículo 38, arrependei-vos. Arrependei-vos. Chegaram à conclusão que são pecadores? Chegaram à conclusão que merecem ser punidos? Para mudar esse cenário, porque tem jeito. Primeiro, confia nesta palavra. Segundo, toma uma decisão. Se arrependa. O arrependimento já é uma mudança de pensamento. Já é uma nova conduta que se faz presente na vida de um pecador. É quando ele resolve mudar. É quando ele resolve parar com a conduta que ele vinha tendo, e a partir daqui, uma nova conduta se faz presente. Porque tudo que ele ouviu faz sentido. Até mesmo a consequência do pecado. Eu falei um dia desse
para uma senhora que tem vindo. É uma das filhas do irmão, não vou falar. É uma das filhas do irmão lá. Então ela chegou, ela saiu despedindo os irmãos, e ela estava meio assim, parece que... Aí eu disse, a senhora entendeu? A senhora entendeu? Porque eu quero dizer o seguinte: se a fé entrar no seu coração e a escama dos seus olhos cair, a senhora, se Deus for a senhora vai ver o inferno na sua frente. A ira de Deus sobre a sua pessoa. E eu tenho certeza que a senhora vai querer um socorro, e esse socorro é Jesus Cristo, e a senhora não vai perder tempo, não. Porque não há salvação em nenhum outro. É preciso o pecador chegar nessa condição, tirar todo e qualquer meio que ele acha que pode obter salvação. Não tem. Porque se tivesse, o Senhor Jesus não tinha morrido. Pai, se tem jeito de o pecador morrer, passa de mim esse cálice, mas se não tem, faça-se a tua vontade. E é isso que acontece, meu irmão. A convicção vem de tal maneira, o convencimento, que você vê a realidade, a desgraça que está sem Cristo, e nós precisamos da graça de Deus, do presente da salvação. E esse é Cristo que pode nos dar. É Jesus Cristo. E o arrependimento se opera. É como diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para ser cancelado. É uma nova vida que vai acontecer. Simultaneamente acontece regeneração, uma nova vida, um novo procedimento, uma nova mente em relação ao pecado, em relação a Deus. Então vai ser um divisor de águas. Era o que estava acontecendo aqui com essa multidão. O Pedro disse: arrependei-vos, é isso que vocês têm que fazer. Reconhece o que vocês fizeram, era pecado, passível de condenação, mas se arrependam. Inicie uma nova caminhada agora com Cristo. Passamos para o versículo 41, está escrito assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os que lhe aceitaram a palavra, aqueles que se submeteram, confiaram, como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Se tem um escrito, irmão, a qual nós devemos devotar nossa confiança e nossa esperança no que está escrito aqui, esta revelação. E como o Senhor Jesus, bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês conseguem enxergar isso. Porque tem pessoas que não conseguem, não. E os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então nós temos aqui, irmãos, a manifestação da fé, que não fica só em palavras. Já começa aqui a ter uma submissão a uma ordem que Jesus deixou, que o discípulo deve ser batizado. Uma profissão pública da fé, que agora eu pertenço a Cristo. Na igreja eu falo sempre assim, eu não faço o apelo para vir as pessoas à frente, mas eu digo: de onde você está, você pode tomar a tua decisão. E depois compartilha com o pastor um esclarecimento, uma orientação, e eu te apresento para a comunidade, sem precipitação. É importante tomar uma decisão consciente, meu irmão, mas é a decisão mais importante da vida de um ser humano enquanto nesta vida física aqui. Então os que lhe aceitaram a palavra, aceitar esta palavra como uma lâmpada, como uma luz para guiar o meu procedimento, o meu pensar, o meu falar e o meu agir.
a Bíblia contempla cada área da minha vida. Cada área. É provável que quando alguém se converte a Cristo, ele precisa fazer uma reconfiguração da vida dele, né, a respeito do padrão de Deus. E ele vai começando a alinhar a vida dele àquilo que Deus espera de um filho. Aquilo que não está de acordo, né, ele vai ajustando. E é um passo de cada vez. Chama-se santificação. Você vai reconhecendo, Deus não se agrada disso. Aplica a palavra, se despoja daquilo que desagrada a Deus e se reveste daquilo que agrada a Deus. Então os que lhe aceitaram a palavra, irmãos, essa aceitação tem que ser integral, não pode ser parcial. Quando o Senhor Jesus, ele tratava falando sobre dízimo, diz assim, olha, devias fazer não somente isso, falando do dízimo, mas também praticando esse outro, né? Não podemos escolher algumas coisas para praticar. Quando nós aceitamos a palavra, nós aceitamos tudo que está aqui, é a maneira como o Senhor Jesus exerce o senhorio dele sobre a nossa vida. E os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, né? Havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. É o Senhor que vai acrescentando, o Senhor que vai acrescentando. Finalizando, versículo 42, bem conhecido da igreja. Irmãos, eu digo assim, que uma pessoa que se converteu a Cristo, esta pessoa ela tem que participar de uma igreja local. Se ela não participar da igreja local, muitas coisas do que está escrito aqui, ela não consegue praticar. Porque é numa igreja local que nós temos relacionamentos, somos assistidos, como diz aqui. Como viviam os convertidos? Perseveravam na doutrina. Aqui tem doutrina? Os crentes aqui estão bem assistidos, meus irmãos, né? Aqui é uma preparação para o seminário. Tem até seminário para quem quiser se qualificar, se especializar, né? Se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Perseveravam na doutrina. Não tem esse negócio, eu já aprendi o suficiente, está bom demais. Não, é um contínuo aprendizado da palavra de Deus. Essa palavra é eterna, irmãos. O autor de Hebreus diz que nós temos que nos apegar com mais firmeza ainda às verdades ouvidas. A perseverança é uma continuidade. A escola bíblica dominical supre essa necessidade. Atende à ordem de Cristo que os discípulos devem ser ensinados, aquilo que Ele ordenou. É um privilégio, irmão, participar desta igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no relacionamento, tanto com Deus como um com os outros, é a unidade mesmo, Quando nós entendemos o princípio do corpo, como Paulo ilustra, nós vamos perceber que há ali uma união, Todos recebem uma capacidade para servir ao Senhor, todos são úteis, Aqueles que menos pensam que não pode ser útil na igreja, é útil sim, porque todo o corpo humano tem muitos membros, e todos os membros aqui têm uma função. Até dito assim que o apêndice, que alguém diz assim, para que serve o apêndice? Não sei, se Deus colocou lá, serve para alguma coisa. Então a questão é, se você não conhece o teu dom, a capacidade que Deus te deu, não quer dizer que essa capacidade ou esse dom não existe. Existe sim. Então todo o corpo é útil, funciona de maneira harmoniosa para o bem de todos os membros. Esta comunhão que promove isso. Não é bom, eu sei que tem pessoas que tem que ter esse relacionamento. O irmão Ronaldo,
Eu estava ali meio acanhado, ele chegou ali, já falou comigo. Então é ele que quebra o gelo, ele que fala com os irmãos. É porque a gente chega num lugar, a gente fica meio acanhado mesmo, irmãos, né? Então tem algum que tem esse dom, né, de chegar e apresentar e fazer com que a pessoa se sinta da família, porque é da família de Deus, é da família dela, do rebanho do Senhor, é membro do corpo de Cristo. Perseveravam na comunhão, não deixar de congregar, como é costume de alguns, né? O partir do pão, a ceia. Que convite maravilhoso, e quem convida é o Senhor dos Senhores, né, irmão? Para sentar à mesa dele. E sempre as coisas do Senhor nós temos que ver como um privilégio, irmãos, como um privilégio. E perseveravam nas orações. São 4 colunas que, desde quando eu vim para Hebrom, elas são mantidas, erguidas, assim como um alicerce da igreja para a vida de um crente. Portanto, irmãos, esta era a mensagem que eu teria para esta noite, para entregar para a igreja. A nossa mensagem tem que contemplar a pessoa do nosso Salvador, a obra que Ele realizou, e até mesmo aquilo que futuramente vai acontecer, que é a vinda dEle, a ressurreição. Que coisa gloriosa, amém? Deixo a oração para o pastor Herbert assim fazer. Obrigado. Amados, é uma alegria realmente terminar o dia do Senhor, o domingo, uma mensagem maravilhosa. E eu posso dizer para os amados que nós oramos sim, a cada sexta-feira estamos aqui reunidos e oramos por esse trabalho, por esse culto, nós chamamos evangelístico, é o culto de pregação realmente do Evangelho. Oramos pelos que vão vir aqui, especialmente aqueles que ainda não têm certeza de salvação, que precisam ouvir a verdade do Evangelho, a necessidade mesmo, aquilo que é mais assim importante na vida de uma pessoa. Então eu sei que tem jovens, adultos, pessoas que ainda não realmente entregaram as suas vidas, confiaram mesmo ao Senhor. E não tem outro meio além do que o pastor anunciou, a pregação do Evangelho, das boas novas de salvação. E é que Cristo veio, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho que salva. Mas Ele leu também que Ele prometeu que vai voltar. A volta de Cristo é uma esperança da igreja. E para muitos que estão aguardando, é uma palavra de consolação, de esperança. Mas para muitos que não estão esperando, infelizmente a volta de Cristo é uma péssima notícia. É condenação, é perdição. Então, não espere, não ache que você é muito novo para confiar em Jesus, ou deixar mais, né, quando estiver perto. Eu já ouvi dizer, não, quando eu estiver pertinho de morrer, eu vou me entregar ao Senhor. Não faça isso, é perigo, você não sabe. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Então nós vamos orar, por favor, é um momento muito sublime mesmo. Feche os seus olhos e você pode sair daqui realmente transformado. Uma vida diferente do que você estava vivendo até agora, mudando mesmo o seu pensamento, a sua opinião, e
tendo uma verdadeira conversão. A Bíblia diz que deixa o ímpio o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se, entregue, confie a Deus. Ele é rico em perdoar. Pai, muito obrigado mais uma vez. Estamos iniciando uma nova semana na Tua presença, Pai. É um grande privilégio poder chegar e ouvir essas verdades, as boas novas de salvação. E Pai, muito obrigado porque outrora eu também estava perdido, sem esperança, sem Deus no mundo. E a única coisa que eu fiz realmente foi ouvir a Tua palavra, crer, confiar, arrepender dos meus pecados e seguir ao Teu lado. Muito obrigado porque o Senhor abriu o meu entendimento. E hoje à noite aqui, Pai, nós estamos orando, agradecidos ao Teu servo que trouxe mais uma vez essa palavra, esse evangelho que transforma, que muda, que salva, e é o meio realmente de irmos para o céu. Então nós entregamos aqui cada pessoa, cada vida, especialmente aqueles que talvez estejam titubeando ainda. Há mesmo uma guerra espiritual travada até nesse momento. O Senhor, que é todo-poderoso, abra mesmo o entendimento e assim transforma essa vida preciosa. Nós entregamos carinhosamente todos em Tuas bondosas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Mais uma vez agradecemos a todos. Eu gostaria que o pastor fosse ali à porta, o irmão César acompanha. Eu vou estar aqui no banco, sentado. Se alguém gostaria de conversar conosco, eu estou à inteira disposição para esclarecer alguma dúvida. Fiquem em paz. Tem um café, um chocolate, uma boa noite, uma boa semana. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.